Olá, meus queridos brisólogos de plantão, sejam bem-vindos ao episódio 2 Extra. Se você ainda não ouviu o episódio canônico, volta lá, ouça para conhecer melhor os integrantes dessa discussão. No mais, espero que aprendam bastante com essa conversa extremamente relevante. Eu acho que, inclusive, vocês se autodenominam às vezes, né, como biólogos do Twitter, né? Na verdade, não é autodenominado, não, né? Não foi a gente que deu esse nome, não. Um tal de lambe-sapo aí. Isso vai chegar daqui a pouco, o assunto vai chegar daqui a pouco. Isso vai chegar. Mas então vocês conseguiram encontrar um meio que funcionou para vocês, que é o Twitter. Mas o que vocês acham dos divulgadores científicos que atuam em outras áreas, como televisão? Pois é, isso é uma coisa muito interessante. A divulgação científica, como uma atividade, ela existe desde o século XIX, na verdade. Então, você sempre teve divulgadores científicos atuando nos rádios, nos jornais, nas televisões. A gente tem um exemplo clássico, esse aqui todo mundo respeita, que é o Carl Sagan. Todo mundo é o cara assim, da divulgação científica que deu a voz assim, para os divulgadores científicos e inspira muita gente, inclusive eu. Então, a divulgação científica na televisão, ela não é algo inédito, não é novo. Ela já existe há pelo menos 50 anos, pode-se dizer assim. E, em alguns casos, ela foi feita muito bem. Ela foi feita com muita responsabilidade, como os documentários da BBC. Para mim, são ótimos a forma como eles fazem. Quem apresenta esses programas também, são pessoas excelentes. O problema é quando você tem pessoas que fazem um trabalho que foca no sensacionalismo e foca numa imagem sua. Ou seja, você é a estrela do programa e não é o conteúdo do programa que importa, é muito mais a sua figura, sabe? É muito mais o que eu represento do que o conteúdo que eu estou apresentando ao público. E isso faz com que as pessoas criem ídolos que, por vezes, não são o que elas pensam. Isso gera problemas, porque quando as pessoas que realmente entendem do assunto, e eu não estou querendo dizer assim que são os especialistas, mas sim pessoas comprometidas com o assunto, você cria um conflito que é desnecessário, que ele gera um atrito que desune, faz com que as pessoas criem mais ódio, sabe? E aí você tem maus exemplos, como lamber sapo, pegar em cobra peçonhenta com a mão, Quem será? agarrar jacaré do nada, sabe? Quase morrer com assim. formiga tucandeira. Lamber, sei lá, cambô, que é a Filomedusa bicolor. Assim, se você quiser fazer por si só, o problema é seu, a vida é sua, você faz o que você quiser. Agora, você levar isso pra televisão e apresentar para milhões de pessoas, em que muitas delas vão se inspirar em ti e vão repetir aquilo que você faz, porque acham que podem, eu acho que é um pouquinho errado, para não dizer imprudente e idiota. Aí entra aquela pergunta, né? Mas será que essa galera da televisão tem poder de influenciar pessoas comuns a querer repetir, fazer a mesma coisa? E aí eu posso até convidar o Papo de Cobra também a comentar o que ele vê de gente no YouTube querendo imitar a gente da TV, pegando em bicho, essas coisas. Então, eu queria aproveitar essa sequência que o Otávio falou, porque a gente está na mesma área e, particularmente para a gente, tem esse problema. Bem, eu desde cedo vejo divulgação científica na televisão, né, desde a BBC, como o Otávio falou, tem vários programas internacionais muito bons. Particularmente no Brasil, eu tinha um cara que ainda tenho, que o cara embora não esteja mais na televisão agora, mas teve muitos anos, que é o Sérgio Rangel. O Sérgio Rangel era um biólogo, embora ele seja um herpetólogo, mas de certa forma na televisão ele falava de animais de uma forma geral, com consciência, com responsabilidade, e é um cara que tem conhecimento da área, né? E aí se começa a partir daí a entrar o que o Otávio falou muito bem, que é o biólogo sensacionalista, né? Seja porque ele já é biólogo, alguns são biólogos mesmo, mas querem aparecer mais do que o animal. Isso para mim é uma complicação muito grande. Ou outros que nem eram biólogos e cobra, então vou fazer a faculdade aí qualquer,
para ter o título de biólogo, e aí eu volto na televisão, agora não pode falar que eu sou biólogo, porque eu sou. Embora ele tenha feito biologia por correspondência. Um outro lado da coisa, que é o que o Bruno falou, que é o pessoal que, porque passou muitos anos no meio do mato, no interior, se acha capaz de montar um canal e se auto-intitula o autoconhecedor de um grupo, seja ele de cobra, de aranha, do que for. E isso não é verdade, quer dizer, não é porque eu passei a minha vida toda olhando para o céu que eu sou um excelente astrônomo. Não tem nada a ver, né? Então, esse é outro problema também. Isso tudo cai nisso que o Bruno falou. Quando alguém chega e faz um vídeo no YouTube ou aparece na televisão num programa dito científico e fala assim, olha, essa cobra é uma cobra perigosa, mas eu consigo pegar porque eu tenho preparo, eu sou maravilhoso, sensacional. Não tente fazer isso, porque só eu consigo. O que você está falando, na verdade? Eu duvido que você faça isso. A mensagem que ele passa para o público eu duvido que você faça isso, porque só eu consigo fazer isso. E qual é o primeiro objetivo? Às vezes nem tem, né? Mas a principal resposta que o público pensa pô, se esse cara faz, eu também vou tentar fazer. Aí acontece o que a gente chama de acidente ilegítimo. São os acidentes que acontecem por cobra porque as pessoas foram tentar imitar o cara da televisão ou o cara do YouTube. E basicamente, divulgação científica, a gente tem que ter responsabilidade. O Papo de Cobra tem quase 150 vídeos. Em nenhum vídeo você vai me ver pegando numa cobra. Porque eu não sei? Não, certamente sei que trabalha há 30 anos nisso. Faço extração de veneno e tem muita gente que pede. Eu não faço para não criar um poder de imitação. Não, se o Cláudio está fazendo, não é tão difícil assim, vou fazer. Muita gente pede. Eu sempre falo assim, você quer aprender a lidar com cobra? Faça um treinamento com alguém competente. Você não vai aprender nem num vídeo, nem em um ano trabalhando com isso. Né? A gente que trabalha diretamente com os bichos aprende a cada dia. Eu tenho funcionários que trabalham comigo muito mais tempo que eu trabalho há 30 anos. Dentro do Vital Brasil, eu estou há 25 anos. Tem gente que trabalha lá, que nem é biólogo, é técnico, e trabalha com cobra muito melhor do que eu. Então, eu tenho muito medo desses canais, e infelizmente, aí nisso que o Bruno falou é verdade, infelizmente esses canais que usam do sensacionalismo têm milhares e milhões de seguidores, alguns têm milhões de seguidores, e você se sente meio que quase que impossibilitado de falar porque eles têm fãs, porque usam de humor ou usam de não, eu sou do interior, eu sei, não é aquele cara que está lá na faculdade, no centro grande, ele não sabe mais do que eu. E as pessoas, infelizmente, caem nisso, e esses canais da televisão também, né? São o que eu chamo de canais pseudocientíficos, eles vendem a imagem que aquele cara Então, o cara tem um vídeo que é famoso das 10 cobras mais venenosas da Austrália, que é um cara que entra num carro e roda a Austrália tentando achar os bichos. Ele acha na ordem, né? Ele acha do 10º até o 1º. Claro que quando falta 5 minutos para o programa terminar, ele só estava faltando achar a mais venenosa. E aí, obviamente, ele tem um sexto sentido, porque ele é fantástico, maravilhoso, incrível, e aí ele tem o sexto sentido e descobre que naquela moitinha tinha a cobra que ele estava procurando. Olha só. E as pessoas acreditam nisso. Eu falei demais. Coincidência. Nossa, isso, cara, eu vejo esses vídeos desses showmans aí, biólogos showmans que... O pessoal se acha o rei. Em um vídeo de, sei lá, meia hora, que com certeza foi filmado em, sei lá, umas 5, 6, eles encontram o que um biólogo especialista encontra em um mês, 2, sabe, procurando. Ele, em um vídeo, acha uma cobra, um jacaré, aí puxa ali, olha pro lado, tem uma ave super rara, e olha, levanta uma pedra, tem uma aranha, espécie nova, encaixam os bichos ali que... Tem até umas denúncias que eles guardam em cativeiro e transportam por quilômetros para fazer essas coisas. E botam tudo no vídeo, entendeu? É um jeito de usar os bichos para a própria fama, para ser o showman, como vocês estavam dizendo. Péssimo. Que além de estressar o bicho, né? Eu acho que eu tenho uma opinião que
não sei, mas acho que destoa um pouco da do Cláudio. Por exemplo, eu acho que a gente perdeu muito, e como a gente vive dentro da universidade, a gente meio que esquece como é lá fora, como que as coisas realmente são. Eu acho que, por exemplo, quando surge um cara do interior, o Cláudio não falou não, mas eu não tenho problema eu falar não, o Rei da Serpente, por exemplo, ele sabe a linguagem do povo, coisa que a gente acha que quando vive muito tempo dentro da universidade perde isso. Ele não sabe biologia. Ele sabe a linguagem do povo, mas ele não sabe biologia. O que ele tá falando é besteira. Cara, ele pegou um escorpião, e furou o próprio braço. Ele pegou o escorpião, furou o próprio braço e ficou falando que ele é um escorpião amarelo. E ele furou várias vezes. Deixa eu só terminar Vai terminar, João. a ideia. Ratinho. Eu acho que a gente tem que... eu acho que a gente tem muito que aprender de como saber usar a linguagem que eles usam. A ciência, cara, é algo maravilhoso. Eu tenho certeza que as pessoas, quando vão conhecer, vão gostar. Mas por que elas preferem o outro lado? A gente que conhece sabe como isso é maravilhoso, sabe como isso é incrível de aprender. Esses caras conseguem enxergar muito mais a população porque eles usam a linguagem da população. A gente perde muito isso. Mas engana a população, é diferente. Não é completamente assim. Eu acho que, por exemplo, até o Rei das Serpentes, ele fala de um tema que é difícil de falar, que é serpente. Mesmo assim, os vídeos dele batem 4 milhões de visualizações, 3 milhões de visualizações. João, contraponto, que eu acho Deixa eu muito... só terminar a ideia, João, desculpa, achei que vai terminando. Tudo bem. Eu acho que a gente, tem que aprender também, descer um pouco, descer mesmo da soberba que muitas das vezes a gente tem de saber tudo, e aprender a falar da linguagem que eles conseguem falar, porque a gente não consegue alcançar esse público, e você olha hoje, parece que a gente nunca vai conseguir. Isso é uma parada que me assusta muito. Mesmo a gente sabendo de como é incrível isso, a gente não consegue alcançar o público que eles conseguem. João, só duas coisas. Primeiro, você já percebeu que todos esses caras, sem exceção, têm problema com o IBAMA? Todos eles já tiveram problema com o IBAMA. Todos, sem exceção. E outra coisa, para ter o público, o número que eles têm fazendo isso, eu prefiro não ter. Isso que eu ia colocar um contraponto, que eu acho que é muito importante ser discutido. Que eu já discuti várias vezes por aí, mas acho que no podcast fica melhor de entender. É que você basear sua linguagem em um sensacionalismo, ou seja, você transmitir de forma sensacionalista, ele acaba criando um hábito das pessoas em procurarem somente o sensacionalismo. Como assim? Por exemplo, o que faz um vídeo como do Rei das Serpentes, né, dando o exemplo que o João disse, ter 4 milhões de visualizações e o do Cláudio, que está no YouTube, ter 10 mil visualizações? É porque o título do vídeo, ele já te transmite uma ideia que lhe desperta uma emoção, que te dá um interesse. Porque é muito mais interessante eu ver um vídeo que fala eu fui mordido por uma jiboia, do que eu ver um vídeo que fala conheça a jiboia. Porque um vídeo você vai querer saber o que aconteceu com o cara. Você quer entender o que aconteceu. Como é que ele ficou? E o da cobra, você fala, não tem nada demais. É só informação inútil pra mim. Porque as pessoas tendem a seguir, a ler coisas que provoquem emoções. Tem uma pesquisa do Twitter de 2018 em que eles mostram que as notícias falsas elas são retweetadas mais frequentemente porque as notícias falsas elas têm um fator político, então elas têm informações sobre política, e segundo, elas sempre têm uma carga emocional envolvida, sempre tem uma novidade, sempre tem algo bombástico. Então as pessoas elas buscam aquilo e você, ao invés de trabalhar com as pessoas para tentar mudar essa situação, você só alimenta. Então esses canais sensacionalistas eles fazem isso. Eles se aproveitam da ignorância da população ou dessa curiosidade inata que a gente tem, vão fazendo o que eu chamo de desserviço para a divulgação científica brasileira. Eu acho que um bom paralelo entre os dois pontos, né? Tem aquelas pessoas que eles conseguem fazer um intermédio incrível, que inclusive eu mesmo me encontro às vezes caindo nesses títulos, que é, em vez de eu falar assim, eu fui picado por uma cobra e veja o que aconteceu, né? Olha no que deu. Seria e se eu fosse picado por tal cobra?
Aí o vídeo inteiro... Que é coisa que o Atila faz. O vídeo inteiro é sobre, assim, quais seriam as consequências, não acontecesse comigo, porque, né? Mas eu mostraria o que aconteceria se... Exatamente, mas eu acho que a gente não deve adaptar a população a escutar a gente, porque isso nunca vai acontecer. A gente que deve se adaptar ao que a população quer, entendeu? Eu acho que enquanto a gente ficar nessa briga, vai ser uma briga perdida. Não há briga nenhuma, João. O problema não é briga, não é questão de briga. A questão é de... Que nem a manchete do jornal. Cobra invade uma casa e ataca a criança. Essa é a manchete do jornal. Vai vender muito. Eu, se eu sou jornalista, eu não faço uma manchete dessa. Não vai vender nada. Eu vou ser demitido do jornal, mas eu não faço. Agora, a diferença é que o canal do YouTube é meu. Eu faço o que eu quiser, eu não sou empregado de ninguém. Se eu fosse trabalhar, provavelmente, numa rede de televisão, eu não poderia fazer o que eu faço. E a grande vantagem é eu tenho controle do que eu faço. Então, eu não quero, eu concordo totalmente com o que o Otávio falou, eu não quero fazer um vídeo sensacionalista. O público pode querer isso, mas quem não quer fazer sou eu. Ah, mas você vai ter um público de 500 pessoas. Tudo bem, eu vou atingir esse público, que é o que eu quero fazer. O pessoal que quer ver sensacionalismo tem vários canais para assistir, não precisa de mais um. Só para esclarecer, eu não estou falando que a gente deve usar do sensacionalismo. Eu só acho que, por exemplo, você não tem como negar que de um país que só metade tem acesso à internet, que esses caras não conseguem, pelo menos, chegar a um público gigante. Eu acho que a gente deve olhar e perceber como que eles conseguem fazer isso. Então, isso já mostra uma coisa que eles têm, que a gente não tem tanto assim. Então, eu só acho que tudo que você olha, tem como você tirar algo positivo daquilo, entendeu? Por exemplo, o Richard, eu não levo como inspiração hoje. Você pode ter certeza que lá atrás, quando essas coisas não eram tão problematizadas, o cara inspirou muita gente a começar na biologia, entendeu? Hoje ele não é inspiração mais para ninguém. O cara ficou parado no tempo e usa a mesma coisa até hoje, de um modelo que era usado há 10, 20 anos atrás, entendeu? Ele não foi com o tempo, mas talvez no passado ele era inspiração para muito biólogo que hoje está no futuro, entendeu? Acho que tudo tem como, tudo a gente consegue tudo a gente consegue pegar o lado positivo e negativo. Como que o Rei da Serpente, um cara que não tem formação nenhuma, consegue chegar a um público tão gigante falando de serpentes, entendeu? A gente tem como pegar o lado positivo, mas também não pode deixar de mostrar os pontos negativos. Eu não acho que seria só negativo. João, eu só queria te contrapor, só rapidinho, só por uma coisa. Ele não é formado, mas a gente tem exatamente dentro do Trupe Naturalista alguém que também não é formado, que é o Bruno, que tem um público incrível e não faz sensacionalismo para conseguir esse público. Eu vou dizer o que eu e o Rei das Serpentes temos em comum. A gente não é humano. Uma serpente. Isso. E não é rei. Eu não sou rei, ele é rei, né? Mas o que a gente tem em comum é o seguinte, é a questão da comunicação mesmo. Porque tanto eu como ele, nós não usamos uma linguagem cientificista, né, para alcançar as pessoas, né? Então, geralmente no meu tweet, geralmente o que é mais científico ali é o nome científico propriamente dito, ou algum termo que não tem como traduzir, que eu uso nos meus tweets, assim. Mas de resto, é uma linguagem que eu, por exemplo, conversando com a minha mãe, ou com a minha tia, né? Se eu fosse falar com a minha tia sobre que bicho é aquele. Essa é a linguagem que eu uso. Então, eu e o Rei das Serpentes, a gente tem essa mesma linguagem, né? Que é o uso da linguagem não cientificista. Entretanto, o problema do Rei das Serpentes, né, e outros canais semelhantes, não apenas ele, é a questão de não se apoiar tanto na academia, né? Porque, querendo ou não, o conteúdo que a academia gera é relevante, é importantíssimo, né? Então, eu, pelo menos, tento me apoiar sobre outros pesquisadores, né? Como o pessoal aqui da trupe, né? Que nem Cláudio, que nem Michelotto, que nem Otávio, todo mundo aí que é pesquisador. Eu concordo. E já esse pessoal não, eles vão ali de conhecimento próprio, né? E eu também diria outra coisa, que não é nem não somente o conhecimento, porque por vezes eu não evoco tanto a palavra academia, justamente para não criar essa visão academicista. Eu me baseio, sim, nos artigos acadêmicos, nos livros, porque é de lá que tem a maior parte do conhecimento, mas eu diria que muito está relacionado ao comportamento do indivíduo que o faz. Porque eu poderia ter
o conhecimento que eu tenho e fazer sensacionalismo da mesma forma. Eu poderia utilizar isso porque eu sei que se eu fizesse conteúdo sensacionalista, o meu Twitter, em um mês, ele vai bater um número recorde fácil. Mas eu tenho um comprometimento com esse trabalho. Então eu acho que não tem somente a ver com o conteúdo acadêmico, mas tem a ver muito com o que você quer atingir. E se você quer atingir um público de forma construtiva, de forma que você esteja compartilhando o conhecimento científico, traduzindo o conhecimento científico para essas pessoas, você tem que ter uma ética de trabalho, mesmo que esse trabalho não seja formal. Né? Não é porque você faz divulgação científica e você não recebe por isso que você tem que fazer de qualquer forma. Você tem que ter comprometimento, dever ético com aquilo. Então, eu falo muito que o comportamento, nesse caso, é o fator principal, sabe? E é o que eu penso e é o que eu leio de divulgadores científicos, outros divulgadores, outros teóricos, e é isso. Eu concordo em partes com o João e eu acho que o que ele trouxe é muito importante. Eu tô um pouco meio que do lado dele porque eu acredito que por mais que alguns desses canais eles abusem do sensacionalismo, que às vezes possam até gerar um desserviço, o alcance que eles conseguem é muito importante. Quando eu digo alcance, não é número de visualizações. Eu digo alcance de realmente a pessoa que está assistindo aquilo ter aprendido alguma coisa, porque querendo ou não, esses canais acabam trazendo um pouco. Não estou dizendo que eles trazem 100% a verdade, mas que, de certa forma, eles ensinam alguma coisa para essas pessoas. E eu acho que na divulgação científica, o mais importante é a gente fazer isso, com que as pessoas aprendam algo novo, tenham conhecimento, e não, de fato, ficar muito preso e não conseguir atingir essa camada. Então, você ficar sempre preso, eu produzo meu conteúdo é de qualidade, mas esse conteúdo não está alcançando as pessoas, eu acredito que você não está, de fato, divulgando a ciência, porque divulgar a ciência é você tentar traduzir o que é científico, que nós biólogos entendemos, para o público em geral, o público não especializado, mas aí também depende de quem você quer atingir, né? Qual é o seu objetivo como divulgador científico, qual é o objetivo da sua página, do seu canal. Eu acredito que às vezes usar um pouco de brincadeiras, do sensacionalismo, ele é muito mais positivo do que às vezes você ser 100% científico, ser 100% quase que um livro. Né? As pessoas, elas abrem uma rede social, elas não querem ver o que está no livro, então elas compravam o livro. Tem que tornar aquilo que está no livro legal, interessante, trazendo uma foto, trazendo uma curiosidade, a forma como você escreve, e às vezes essa forma de trazer esse conhecimento para as pessoas pararem até ele, seja no Twitter, no Instagram, no YouTube, para parar e ver o seu vídeo, às vezes é usando um pouco dessa estratégia do sensacionalismo, algo que cative, uma imagem que seja chocante, uma imagem que traga, desperte o interesse, mas sempre também prezando o conhecimento. Então, o que eu tento fazer na página é juntar um pouco dos dois. No começo da página, quando eu olho assim para trás, eu vejo que eu era muito muito cientista. Eu falava só termos científicos, eu falava tudo muito sério, muito certinho. Eu acredito que com o tempo a gente vai começando a pegar essas estratégias que a gente usa para tentar crescer um pouco, para tentar alcançar mais gente e tentar de fato fazer com que aquelas pessoas entendam alguma coisa. Então eu acho que o que o João falou é muito importante, a gente tentar entender isso e não ficar só na nossa zona de conforto. Eu estou falando aqui, eu estou fazendo certo o que está escrito no livro, mas quantas pessoas que vão entender isso? Quantas pessoas que vão parar para ler o seu conteúdo? Então eu acho que é muito importante a gente também tentar aprender com essas pessoas, sempre tentar buscar melhorar a forma como a gente divulga, para cada vez mais fazer o que a gente quer, né? O objetivo é fazer com que as pessoas conheçam, aprendam, mude a vida dessas pessoas. Então, cara, ironicamente eu vou ter que parafrasear o tio Ben aqui do Homem-Aranha. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. O cara pega um alcance enorme por falar: olha essa jiboia que mordeu meu braço, olha eu pegando o escorpião na mão. E eles usam isso pro mal. Eles acabam pegando esse alcance enorme e podem influenciar várias pessoas negativamente. Um exemplo que eu ia falar antes é que ele pegou um escorpião, um Jaguadi Hawkeye, e ficou furando o braço dizendo que ele era o escorpião amarelo. O escorpião amarelo é o Tite Cerulax, é o escorpião que mais causa óbitos no Brasil.
Muitas pessoas morrem por causa dos acidentes com ele, eles são um problema de saúde pública, e esse cara pegou no vídeo e ficou furando o próprio braço, falando assim, o escorpião, depois que ele fura uma vez, não tem mais veneno. Ele ficou furando o próprio braço, falando como era o jeito que ele fazia, que ele poderia fazer, falando, o escorpião não é isso tudo que falam, entendeu? Ele estava inferiorizando o poder, a letalidade do escorpião, porque ele pegou um escorpião que ele não sabia a espécie, que é inofensivo, não ia causar o problema que um escorpião fizesse, e furou o próprio braço, falando que ele poderia, ele era o bom, ele sabia, e os escorpiões não são, na verdade, isso tudo. Ou seja, a falta de conhecimento dele pode levar a que uma criança, alguém diferente, faça isso. E se uma pessoa tentar fazer isso com um Tesserolatus, de verdade, um escorpião amarelo, ele vai morrer. Entendeu? Por causa da negligência que o cara usou do puto alcance que ele conseguiu com isso. Exato, mas, Michelotto, a gente concorda nessa parte, né? A gente concorda nessa parte. A questão que eu falei, eu acho que até que o Matheus concordou, é de, cara, querendo ou não, porque muitas vezes, cara, a gente fala que não, mas é uma briga com esses caras. A gente tenta levar um conteúdo sério, um conteúdo embasado. Cara, eu não quero ficar falando, eu não faço publicação para vocês que sabem do assunto. Eu não quero ficar falando para vocês. Eu não quero lá escrever uma publicação para cientista, para quem entende do assunto. Eu quero falar para quem não sabe. E esses caras, mesmo ele divulgando o conteúdo que for, eles conseguem falar para quem não sabe. Tanto que os números que eles chegam é absurdo. Eu tô falando que a gente tem que parar e ver, como é que eles conseguem isso e por que a divulgação científica no Brasil, que ocorre há tanto tempo, não consegue chegar aos mesmos números. Não tô falando desse canal em específico, nem desses casos específicos. Eu tô falando isso, mas é o que eu falei. Eu acredito que saber, e isso que eu quero argumentar com vocês, que é você saber que a gente está trazendo esse conhecimento sério, mas a gente também saber tirar algo de proveitoso do que a gente está vendo. A gente sempre aprender a como construir melhor, como falar melhor. Teve uma vez que eu lembro, comentaram na minha página que estava aparecendo um perfil de Brasil Escola, de um biólogo. Ele quis dizer que a minha página era uma página que não trazia muito conteúdo, ela trazia o básico, ela não era aprofundada. Tipo, às vezes a gente fica muito preso nisso, a gente quer trazer uma coisa muito rica, um dado de um artigo científico, explicar metodologia, explicar coisas complexas, coisas que às vezes nem quem faz biologia entende de fato aquilo, porque para quem vê aquilo parece, nossa, a pessoa é inteligente, a pessoa está trazendo conteúdo de um artigo, mas e quantas pessoas que vão entender aquilo? Então, às vezes, a gente fica muito nessa de ser o 100% científico e, às vezes, não está, de fato, comprometendo aquele papel, que é que nem o João falou. Você ficar falando pra gente da biologia, pra gente que trabalha já com insetos, por exemplo, no meu caso, não é o que eu quero. Né? Respeito o objetivo de cada página, o objetivo de cada divulgador, mas, por exemplo, eu trabalho para falar com pessoas que nunca, o meu objetivo maior é atingir pessoas de fora da biologia. E, querendo ou não, na página a gente cria uma bolha de pessoas que gostam de biologia, que cursam biologia, e eu sempre tento fugir disso. Então eu lembro, essa vez que chamaram a minha página de Brasil Escola, tentaram me ofender, mas eu falei, poxa, eu tô considerando isso um elogio, porque Brasil Escola lia com 10 anos de idade, eu conseguia entender tudo. Então isso para mim foi um elogio, de fato, que a minha página estava conseguindo tornar um texto de uma forma simples e básica que uma pessoa que às vezes de 10 anos de idade ia conseguir ler e ia conseguir entender aquilo. A gente discutiu algo muito importante, mas ao mesmo tempo teve uma confusão, acho que um desentendimento aqui sobre duas coisas. Primeiro, a divulgação científica, ela é justamente essa tradução e adaptação do conhecimento científico para a população. Então, você pegar um texto difícil e adaptar para um público-alvo, porque você está direcionando aquilo para alguém que você quer atingir, é parte da divulgação científica. Na verdade, isso é a obrigatoriedade de qualquer divulgador. Não é jogar a informação, mas sim você pegar aquilo e adaptar. E outra coisa são os métodos que você utiliza. O método, quando a gente fala assim, não é para ser sensacionalista, e eu, mais uma vez, eu não gosto disso, de sensacionalismo, é porque você replica algo que a gente critica, que são as notícias midiáticas com títulos errados, que omitem algo, ou que acrescentam algo, ou que reforçam um estereótipo. A divulgação científica, ela tem alguns propósitos pré-estabelecidos. Tanto que uma vez eu até vi um comentário que falaram,
A divulgação científica não é a mesma coisa que você fazer uma página fatos desconhecidos. Uma página com uma fatos desconhecidos, ela joga informações aleatórias que atraem o público, sendo que você nem sabe procedência daquela informação. Uma divulgação científica tem como objetivo aumentar a conscientização das pessoas sobre a ciência, então elas entenderem um pouco qual é a importância da ciência para a sociedade, para a vida delas. Segundo, o entendimento da ciência, que elas entenderem um pouco sobre os métodos científicos, o escopo científico. Isso não quer dizer que a pessoa tem que virar uma técnica, mas ela entender um pouco do raciocínio, como é que você chegou naquele resultado, como é que aquele trabalho foi feito. E tem muito desse papel de você democratizar o conhecimento por si. Então, quando você traduz a linguagem para divulgação, você está fazendo, na verdade, a sua obrigação. E eu digo que todo mundo aqui sabe fazer isso. Todo mundo aqui é bom nisso. E isso é difícil. Não é fácil você pegar um texto, um artigo científico e você traduzir para o público. É muito difícil. Então, quem faz bem está de parabéns, porque você se readapta. Você tem toda uma diferença, né, do que você faz na academia. Só que quando você utiliza recursos sensacionalistas, você, além de estar replicando algo que você já critica de outras mídias, você também está subestimando o teu público, que é o que se chama de modelo de déficit. É quando você crê que o público não sabe nada, que o público é leigo, que o público é basicamente burro. E ao invés de você contextualizar aquele conhecimento, você simplesmente pressupõe que ninguém sabe nada. Então, eu vejo particularmente isso que eu tento fazer, é levar as informações dentro de um contexto que o público entenda, mas sem eu ter que me render a esse tipo de práticas que, na minha opinião, novamente, eu não considero corretas. E é como o Cláudio falou, eu prefiro começar gradualmente do que estourar com um grande público e ter aquele problema que o Michelotto falou, com grandes poderes vem grandes responsabilidades, e aí uma hora a bomba explode na tua cara. E aí, meu amigo, o nome na reta. Assume essa pica que tu aí, porque ela vai vir grande. Então, o aracnólogo que falou que a aranha Pica é aquela aranha lá, né? Pica não é aqueles pés de aranha. É isso, sabe? É complicado. Acho que nessa discussão eu posso falar como público, no caso, né, de divulgação científica. Sim. Que eu prefiro aquela que não é tão técnica, mas também não é tão, sabe, tão simples assim. É uma que instiga, sabe, que acende a chama ali do conhecimento, que você, talvez eu queira ser um biólogo, talvez eu queira ser um programador, tanto que hoje em dia eu sou programador por causa disso. Porque eu assistia vídeos relacionados a isso, só que nada tão técnico, era no meio termo. Aí isso era uma adaptação, né? Era tipo o que o Carl Sagan fazia, o David Attenborough faz. Eles não são sensacionalistas. Aquele vídeo do Carl Sagan, ele furando a folha de papel pra explicar o buraco de minhoca, que é um conceito extremamente complexo e científico. Ele com 2 objetos ali. Tem outro vídeo dele também explicando como é que é 3 dimensões. E, uma criança entenderia aquilo. Então, acho que essa é a base da divulgação científica. Ele tá adaptando o conhecimento, ele tá te contextualizando, ele tá colocando aquela situação em um momento em que você pode se deparar com aquela situação, né? Ele te mostra como aquilo pode ocorrer, mas ele não recorre a esses subterfúgios, sabe? Essas práticas. Tem uma coisa que eu queria falar que, infelizmente, se existe tanto conteúdo ruim na internet, é porque também, infelizmente, essa galera chegou primeiro, né? Então, por exemplo, canais do YouTube que espalham desserviço, essas coisas assim, Facebook também. Infelizmente, essa galera chegou primeiro, né? E no Twitter eu meio que percebi que o terreno ali estava vazio, era só mato, né? E eu pensei, olha, eu não posso deixar que o Twitter, esse negócio desande também. E aí eu tentei começar a falar de insetos e tal. Eu não sou a melhor pessoa para falar de insetos. Tem muita gente aqui, o Matheus, o César, que é gente com conhecimento incrível para falar. E aí eu vi que esse era só mato. E se a gente não tomasse cuidado, ia repetir no Twitter o que já aconteceu no Facebook, o que já aconteceu no YouTube. E essa galera vir e ganhar o terreno. E aí, no fim, elas acabam se tornando referencial, né? Então eu falei, não vou deixar isso acontecer. Então eu já ganhei, já fui capinando aquele mato. Visionário. O homem à frente do seu tempo. Exato. É o pai de todos nós. Falei, não, que... Bruno, filântropo. Bruno, tu foi tipo o Cristóvão Colombo, chegando na... Exatamente. Não, isso aqui, vou colonizar isso aqui, né? Mas assim, uma boa colonização.
Bruno está pro Twitter como o Darwin está pra biologia. Nossa. Mas isso que o Bruno falou é muito verdade. Tipo, no Twitter Verdade eu acho demais, que eu sim. nunca encontrei assim um perfil que. Tem uns perfis que eu até sigo, que eles só postam assim uns vídeos super que chamam a atenção, mas eles nunca Sim. comentam nada. Então, Sim, aparece de vez em quando uns perfis que explodem. Porque usam uma coisa uma linguagem muito diferente, muito engraçadinha e Tipo tal. aquelas páginas de Não dura biologia muito que tempo. chamam um bando de palavrão e não sei o que, só que depois Isso, desaparece. isso. Ó, farpou aí, farpou. Sumiu. Desaparece, sabe? Não dura muito tempo. Então eu acho que o importante é isso, é a gente ter essa mente, né, capaz de enxergar as possibilidades e já ir conseguindo espaço, né? Cada pesquisador tentando conseguir o seu espaço. Novas redes sociais vão surgir. E antes que essa galera que não é muito legal, sabe, traz um conteúdo que não é muito científico, antes que elas dominem esses espaços, é bom a gente ficar atento pra gente conseguir o nosso também. E de preferência chegar primeiro, né? Exato. Então fica aí a reflexão aí, quem sabe você, ouvinte, um dia, né, você consegue ser um grande divulgador científico e suprir esse espaço aí, né, essa lacuna que tem. O TikTok aí, ó, já tem gente começando a fazer divulgação científica no TikTok. Eu não me adapto bem, né, mas... Meu Deus. eu criei um lá, postei um vídeo e nunca mais. Mas eu vou tentar começar a postar lá, porque o TikTok é uma rede social que tá crescendo muito. Tipo assim, tem o TikTok que não é nem tipo só de brincadeira. Tem o TikTok que às vezes eu encontro assim, que é realmente uma pessoa falando assim, esse é o bicho tal, fazendo uma descrição super séria, uma grande visualização, um perfil super grande. Então, eu recomendo, assim, pra vocês. Eu criei, mas eu não tenho muita criatividade, tô tentando, mas um dia eu pretendo ir pro TikTok, porque lá cresce bastante. Nossa, eu apaixonei no Twitter. Twitter também me apaixonei. Mas assim, é complicado, né? Por exemplo, ontem eu postei um vídeo no meu perfil do TikTok daquela borboleta azul. Deixa eu ver, acho que tava com 2.000 visualizações. Meu perfil tem, sei lá, 10 seguidores. Então, legal. Umas coisas assim que o algoritmo do TikTok é muito bom, porque os perfis pequenos conseguem crescer bastante, assim, dependendo da qualidade do seu conteúdo. Então, eu acho bem legal. Uma rede social muito top. Um pouco disso também, né? O que eu acho é que as pessoas não podem ficar. Eu concordo totalmente com o que o Bruno falou, e agora essa coisa que o Matheus está falando. Você está entrando numa rede, e aí já tem um perfil lá com, sei lá, 1 milhão de seguidores fazendo uma coisa de bobagem, de sensacionalismo. Aí você pensa assim, pô, o cara já tem 1 milhão, eu vou começar lá com 1 ou 2. Não é por aí, é para fazer. Porque, como o Bruno bem falou, quando ele chegou no Twitter não tinha ninguém. Quando a gente chegou no YouTube e agora no TikTok, já tem esses caras fazendo coisa errada. A forma não é sair dali e deixar o campo para eles, é insistir. Ah, mas ele tem 1 milhão e eu tenho 100. Tudo bem, daqui a 2, 3 anos, as coisas vão começar a mudar. Né? E se a gente não apostar na mudança, a gente simplesmente está entregando de bandeja isso. É que a National Geographic, a Discovery, comece a perceber que tem outras formas de fazer isso. Né? E não estão apostando simplesmente no vamos fazer porque vai dar mais audiência. Como os jornais não vão botar a cobra invadiu uma casa e atacou uma criança. Quando eles entenderem que dá para fazer de outra forma, certamente isso vai fazer. Vai demorar? Claro que vai, a gente não vai mudar isso do dia para a noite. Mas eu sempre costumo dizer isso, divulgação científica não é corrida de 100 metros, é maratona. Para você entrar, você tem que saber que é uma maratona. São 42 quilômetros, meu amigo. Não é em 1 ano, em 2 anos que você vai mudar essa realidade. Mas pode ser que mais à frente, se cada vez mais gente fizer isso, é importante. Por isso o João abriu um canal no YouTube, é fundamental isso. Porque ele não vai ser um canal de sensacionalismo, vai ser um canal científico. E vamos ter milhares de Joões tendo 1.000, 2.000, 10.000 seguidores. E a gente vai ganhar na quantidade de canais bons e não em um só que tem 1 milhão e se auto-intitula o sabichão de tudo. O rei da biodiversidade. Isso, muito bom. Vamos abrir um canal do rei da biodiversidade. O rei da Faz um mix, né? O rei da perereca. O lambidor de cobra. Vou comprar uma Naja. Vai explodir. Mas é bom, foi muito legal. Eu até comi uma pizza aqui.
Ixi, Aí, ó. Maria. Por que você tá quietão aí, né? Faz muito sentido. Vocês estavam tretando lá, tava só igual o Michael Jackson na pipoca ali. Muito obrigado, querido ouvinte, por ter ouvido até aqui. Este foi o episódio 2 Extra, uma discussão extremamente relevante, mas não esqueçam de seguir a hashtag Trupinaturalista no Twitter e as nossas redes sociais, @Brizolofia no Instagram e @Brizolofia Podcast no Twitter. Pode ter certeza que virão mais episódios incríveis como esse. Muito obrigado e até a próxima.